Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Que o grande Deus continue com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos abençoando com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Quero aqui voltar a convidar todos vocês a refletir comigo no Sermão do Monte, o qual nós estamos usando por texto base, o livro segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, até o final do capítulo de número 7. O texto que nós ler agora encontra-se no capítulo 5 do livro de São Mateus, versículo de número 14 ao 16, o qual nos externa o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Pois bem, assim como no versículo de número 13, Cristo começa o versículo 14 com a mesma visão. Visão essa da comparação da sua igreja com os objetos, quando ele diz no versículo 13, vós sois sal da terra. No versículo 14 ele diz, vós sois a luz do mundo. E isso é muito comum da parte de Cristo Jesus, pois toda essa comparação ela tem uma importância, tem um significado que é muito importante nós prestarmos atenção para termos a compreensão do que Cristo está a tratar com cada um de nós. Percebe-se que Cristo aqui não está dizendo, como no versículo de número 13, não está perguntando, vós quereis ser, ou vós eras, mas aqui ele está afirmando de uma forma categoricamente, ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. A expressão verbal de Cristo Jesus aqui está no imperativo. Ele está afirmando, confirmando, você não era, você não será, você é a luz do mundo. Com essa afirmação, Cristo não está dizendo que nós temos luz própria. É bom que isso fique claro a cada um de nós. Eu tenho o costume de comparar a igreja do Senhor com as estrelas. Isso é ciente a cada um de nós que as estrelas não têm luz própria. A luz que reflete sobre as estrelas é da luz solar. Por isso que nós só a percebemos durante a noite. Quando o sol se esconde, as estrelas começam a aparecer. Por quê? Porque a luz do sol reflete sobre ela e ela reflete sobre a terra. Por isso que nós visualizamos com maior facilidade no decorrer da noite. E isso porque a luz do sol bate nas estrelas e reflete sobre a face da terra. Assim é a igreja do Senhor. A partir do momento que nós somos impactados pelo poder da palavra do Senhor sobre nossas vidas e através do Santo Espírito de Deus tivemos um novo nascimento em Cristo, o Santo Espírito passa a habitar em cada um de nós, provocando assim com que nós tenhamos fruto do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. E também esse luzeiro de Cristo Jesus refletindo sobre cada um de nós. Tanto que Cristo vai expressar-se lá no livro de João, se não me falha a memória, o capítulo 8, versículo 12, Cristo diz que ele é a luz do mundo e quem está na luz não anda mais em trevas, segundo Cristo expressa. Então, a luz central é Cristo. Nós somos como estrela e refletimos a luz de Cristo Jesus a esse mundo que vive em densa trevas. E trevas, você sabe que a luz da Bíblia se simboliza ou é exemplo de vida pecaminosa, vida que está sendo vivenciada distante da graça de Deus. Já o termo luz se refere a uma vida de santidade, de santificação, de comunhão de alguém que foi impactado pelo Santo Espírito de Deus e teve um novo nascimento em Cristo Jesus. Percebemos isso no livro de João, na carta de João, capítulo 1, versículo 7, quando ele diz, se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Percebe-se aqui que a luz simboliza
é caminhar com Cristo, é estar em comunhão com Ele, é estar limpo, purificado no sangue de Jesus Cristo. E tudo isso aí se demonstra na nossa vida particular a partir do momento em que nós passamos a ter comunhão, vivendo uma vida sossegada um com os outros. No entanto, qual é a importância da luz para cada um de nós? Todos somos cientes da suma importância que a luz tem em nossas vidas. Se hoje, em pleno século XXI, nós temos essa percepção, essa confirmação do quão é importante a luz para nossas vidas, imagina há 2000 anos atrás. Por isso que na parte B do versículo, Cristo diz, olha, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O que é que Cristo quer dizer com isso aqui? Que a luz, ela representa um norte para cada ser humano na face da terra. Explico. Naqueles tempos, era muito comum as pessoas viajarem e por não ter condições de chegar ainda em plena luz do sol, eles continuavam com o receio de passar a noite em meio ao deserto. Então, continuava o seu trajeto. De longe, ele percebia aquele luzeiro, trazendo-lhe conscientização de que ali existia uma cidade, uma vila, um povoado ou alguma outra coisa semelhante. E ali fazia o seu trajeto em destino àquele local. Nas cidades costeiras, as pessoas construíam grande torre e ali colocavam um luzeiro muito forte, de uma forma que aquelas embarcações que estavam em alto mar, ao passar nas suas proximidades, percebiam que ali estavam diante de uma cidade. Então fazia o seu trajeto em destino àquele local para que pudessem passar a noite ali em segurança e no decorrer do dia retornar à sua viagem. Isso fica notório para cada um de nós quando estamos viajando durante a noite num caminho que nós não conhecemos. Não sabemos a distância de uma cidade a outra. E muitas das vezes nós começamos a nos questionarmos onde estará a próxima cidade, em que distância nós estamos dela. E quando nós comparamos com um luzeiro muito ainda que distante, nós passamos a ter a percepção que estamos nos aproximando de uma cidade. Então, trilhamos o nosso destino com uma segurança melhor. Assim era naquele tempo passado. Por isso que Cristo expressa que não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque ela é percebida ainda que de longe. O que Cristo está nos mostrando com isso aqui? Que nós que dizemos ser cristãos não temos nenhuma condição de nos ocultarmos diante daqueles que se encontram em treva. Se isso acontecer, é uma confirmação de que de fato nós não somos luzeiro. Porque a luz, o propósito da luz é refletir, é clarear, trazer às claras aqueles que se encontram à escura. A luz, ela não reflete em pleno ao meu dia, mas ela reflete trazendo claridade em plena às trevas. Que nós nos tenhamos consciente disso. Pois, se isso não estiver sendo válido em nossas vidas, deveremos refletir sobre a vida que temos vivenciado como cristão. Quando chega no versículo de número 15, ele diz, nem se acenda uma candeia para colocá-la debaixo de um marqueiro, de uma cisterna e tampar, ou de uma mala e fechar. Mas ela é colocada em um velador, ou seja, em um local acima, para que todos que estão naquele ambiente possam ser iluminados. Todas as coisas passam a ser notórias ao alcance do seu olhar. Semelhantemente a nós, o que Cristo está nos mostrando aqui, que essa luz, ela é uma luz que vai dissipar as trevas. E as trevas não é bom para seu ninguém. Porque, como eu já falei, as trevas simbolizam a vida de pecado, uma vida que vive distanciada da graça, da misericórdia, da presença de Deus. Então, precisamos trazer conscientização a essas pessoas de que Cristo é uma realidade, não é uma ficção. Ele é real, ele é o Deus supremo e deseja alcançar a cada um de nós, trazendo transformação através do novo nascimento
nele próprio, fazendo com que nós nos aproximemos de Deus, tendo uma plena comunhão com ele, dando-nos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e a certeza de uma vida eterna nas mansões celestiais. No entanto, que nós possamos ter esse entendimento das nossas responsabilidades. Olha só o que expressa ainda Jesus Cristo no livro de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 5, quando ele nos diz o seguinte: olha, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Ou seja, aonde quer que nós chegarmos, as trevas deverão ser dissipadas. As trevas aqui, como eu acabei de explicar, as obras do pecado, elas serão presenciadas por todos. Todos perceberão que estão vivendo uma vida esma, ao léu, distante da presença de Deus, e precisa se aproximar. Então, quando nós chegamos, com o nosso comportamento, com a nossa vida de santidade, de santificação, de alguém que foi purificado, regenerado pelo Santo Espírito de Deus, essas obras têm que ser notórias. Devemos contrariar o que o mundo diz que devemos ser, mas vivenciarmos uma vida de conformidade que Cristo diz que devemos vivenciá-la. Ainda no livro de João, no capítulo 13, versículo 19, Cristo nos diz o seguinte: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a vida de pecado do homem lhe fez desejar mais o mundo do que a Cristo, mais o pecado do que a santidade, mais a morte do que a vida. Então, Cristo nos incumbiu dessa responsabilidade de, através da propagação do Evangelho, trazer essa luz notória a todos que se encontram perdidos em trevas. Isso, de que forma poderá acontecer? No versículo número 16, Cristo vai nos dizer, quando diz a expressão: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. A forma que isso vai acontecer é através do seu testemunho de vida enquanto aqui vivemos. As pessoas têm que olhar para nós e não ver a nós mesmos, mas ver a Cristo Jesus, de conformidade ao exemplo que eu dei no início sobre as estrelas e o sol. As pessoas têm que olhar para nós e ver a luz de Cristo refletindo sobre nossas vidas e chegar a uma conclusão: quem era essa pessoa? E hoje, quem é essa pessoa? Outrora vivia uma vida esma, distante do Senhor, uma vida de pecado, dissolutamente longe dos propósitos de Deus para a sua vida. Hoje é um exemplo de homem, é um exemplo de mulher, é um exemplo de jovem, é um exemplo de criança, é um exemplo de ancião. Eu quero ser semelhantemente a essa pessoa. Isso faz com que o nome de Deus seja glorificado, pois aquilo que nós estamos exercendo é uma vida de santificação em Cristo através do seu Santo Espírito. No entanto, que nós tenhamos essa responsabilidade ciente em nosso entendimento e procuremos exercê-lo continuadamente, fazendo que as pessoas sejam impactadas através de nossas vidas e venham chegar ao alcance de Cristo Jesus, assim tendo o privilégio de ser recebida pelo Pai como filho e filha amada, e também a convicção de uma vida eterna nas mansões celestiais. Deixe essa luz refletir sobre sua vida. Curta esse vídeo e compartilhe com todos, segundo o propósito de Deus em sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.